figura do Riba e do Alfredo, e até pedir uma salva de palmas para eles. Eu acho que foi graças ao trabalho árduo dos dois em particular, mas das duas instituições também, né, que a gente pôde ter, né, esse encontro que a gente teve, que na minha opinião foi um encontro de excelente qualidade, né, um encontro super proveitoso, que eu acho que ressalta não só pela sua organização, que naturalmente foi muito boa, mas pelo seu programa, que eu acho que foi bastante completo e relevante para os nossos dias. Então, assim, a minha primeira impressão, e a minha impressão pessoal, naturalmente, é sobre a relevância do programa e sobre a força do programa. Eu acho que os temas das mesas se complementaram muito bem, né? Houve uma tentativa, né, de trazer visões, né, não necessariamente de pessoas que, não diria que não são do campo, algumas são talvez tangenciais ao campo no sentido de estarem militando em outros locais, mas que normalmente não estariam presentes. Então trazer, eu acho que esse diálogo, fazer essa conexão, esse diálogo com outros campos é fundamental, e em muitas mesas isso foi possível e esteve presente, então isso é um esforço muito interessante. Agora eu queria ressaltar mais do que nunca, eu acho que assim, a qualidade que eu pude perceber nas apresentações que vieram, como assim, daquela forma espontânea pela comunidade, pelas apresentações orais, né, os posters apresentados, né, que mostram, acho que, né, uma evolução desse campo, né. Hoje, se a gente pensa no campo de centros e museus brasileiros, você não tem outro encontro que se assemelha a esse, quer dizer, você tem sessões e encontros com outros focos, onde esses assuntos aparecem, mas nenhum encontro, tipo assim, encampa de forma tão completa quanto é o encontro da BCMC. E assim, ver esse espaço sendo apropriado, e sendo apropriado com qualidade, com trabalhos tão relevantes, mostra, acho, uma potência do campo, que tem crescido e se diversificado, com o crescimento não só das ações dos centros e museus de ciência, mas também, eu acho, e talvez principalmente, né, da reflexão, né, com todo o crescimento que a gente teve de programas de pós-graduação, de linhas de pós-graduação, diferentes programas, né, que tem formado pessoas e tem, eu acho, que qualificado cada vez mais esse campo. Então, acho que é um avanço, né, o que eu pude ver ao longo desses dias, eu acho que mostra um avanço do campo que é significativo e, assim, deve ser muito comemorado. E, assim, em função disso, eu, assim, congratulo muito, né, o Riba por já estar anunciando, né, a chamada para o próximo encontro. Eu tenho sido, assim, uma voz que tem perturbado ele desde sempre, assim, da importância da gente ter esses encontros da BCMC de forma regular, de forma contínua. Só assim a associação, ela de fato vai crescer politicamente, vai se estabelecer e ser capaz, né, de manter, digamos assim, esse processo de qualificação, né? Então é fundamental que a gente tenha esse encontro de 2020, independente do contexto político, que a gente não sabe qual é no momento, né, como uma forma de manter, eu acho que o crescimento do campo depende de muitos fatores, mas pelo menos uma manutenção e mantendo a relevância política da BCMC. E sinalizar também que eu acho que é algo, um comentário geral, e aí eu vou tomar um exemplo para exemplificar esse comentário, que é não só a qualificação dos trabalhos que apresentaram, mas também, né, o deslocamento, né, para fora, talvez, daquele eixo tradicional do Rio-São Paulo. Quer dizer, muitos trabalhos, excelentes trabalhos, né, de todas as partes do Brasil, né, apesar do estado do Rio de Janeiro, inevitavelmente haver uma contaminação de mais trabalhos do Rio de Janeiro, de São Paulo, que está mais próximo, até de Minas também, que é relativamente próximo. Eu acho que, assim, isso reflete também esse processo, né, de consolidação do campo como um campo nacional. Eu cito, por exemplo, o trabalho que me encantou, né, e vou citar ele como exemplo, né, mas muitos outros poderiam ser citados, que é o Museu de História Natural da Federal de Alagoas, né, um estado que não tem uma tradição tão grande assim dentro, né, do campo da popularização da ciência, e que trouxe um trabalho lindo, né, a Cíntia Maria, não sei se ela já foi, se está aí, mas que, assim, que eu me emocionei bastante de ver o trabalho, né, recente que tem sido feito pelo museu. Num livro razoavelmente recente, Mia Couto, é um livro que chama Mulheres de Cinza. Ele apresenta a personagem principal,
né, um pouco falando sobre o seu nome. Então ele começa escrevendo: chamo-me Imani. Esse nome que me deram não é o nome. Na minha língua materna, Imani quer dizer quem é. Bate a uma porta e do outro lado alguém indaga: Imani? Pois foi essa indagação que me deram como identidade, como se eu fosse uma sombra sem corpo, à eterna espera de uma resposta. Bom, a primeira reflexão que eu faço é: será que Imani não seria esse nome mais apropriado para museus? Que a própria Marta chamou a atenção, agora todos querem ser museus, talvez devemos ser Imanes, ou seja, que resposta é essa que estamos esperando? E o Miyakoto continua escrevendo: desistiu o pai das suas incumbências, a mãe que tratasse de mim, e foi o que fez ao me batizar de Cinza. Ninguém entendeu a razão daquele nome, que na verdade durou pouco tempo. Depois das minhas irmãs falecerem, levadas pelas grandes enchentes, passei a ser chamada a Viva. Era assim que me referiam, como se o fato de eu ter sobrevivido fosse a única marca que distinguia. Os meus pais ordenaram que meus irmãos que fossem ver onde estava a Viva. Não era um nome, era um modo de dizer era um modo de não dizer que as outras filhas estavam mortas. O Museu Nacional vive, e está vivo em todos os museus, e vive para que os outros museus também possam viver. Pois que senão aqueles que sobreviveram, aqueles que ainda não queimaram, serão apenas aqueles que sobreviveram e aqueles que ainda não queimaram. Esse encontro inevitavelmente foi marcado por essa tragédia, da mesma maneira que eu acho que a história marca, a história, todos os museus. Então esse museu, esse encontro não poderia ficar, eu acho que a reboque dessa história, e de alguma maneira isso marcou, eu acho que todas as falas, não apenas na sua abertura, mas de fato eu fui anotando, a luta pelo Museu Nacional, ela teve presente em todas as sessões que eu assisti. Provavelmente o incêndio do Museu Nacional é o símbolo máximo do período que vivemos. Ele mostra claramente que estamos perdendo na luta simbólica. Essa é talvez a luta mais importante e mais própria que os museus podem lutar. Que a divulgação e a popularização da ciência, ela tem como potência. E nós, claramente, eu acho que assim, estamos perdendo nesse campo simbólico. Então, o que nós precisamos? Precisamos resistir, precisamos nos reinventar e precisamos ganhar nesse plano simbólico. Eu cito aqui um exemplo do quanto eu acho que assim, estamos perdendo nesse campo simbólico. Durante o trabalho de pesquisa que eu comentei na sessão logo anterior, vários dos nossos pesquisadores de campo, eles iam a campo com a camisa do Museu da Vida, eu acho que todos conhecem, uma camisa vermelha. Houve um dia que a gente teve que interromper a coleta de dados, porque eles de fato foram ameaçados de agressão, porque em uma determinada localidade, ao ver aquele grupo de pessoas com a camisa vermelha, imediatamente associaram a algum partido político específico, e as pessoas começaram a gritar e ameaçar os pesquisadores, de fato, que eles tiveram que se retirar por conta, eu acho que, dessa ameaça que aconteceu. Então, eu acho que episódios como esse refletem quanto a sociedade tem disputado o plano simbólico e, de alguma maneira, o quanto a gente tem perdido. E sobre isso, Walter Benjamin, também nas suas teses sobre o conceito de história, diz: os mortos não estão em segurança se o inimigo vencer, e o inimigo não tem cessado de vencer. O Museu Nacional, ele queimou e será queimado várias outras vezes no plano simbólico, e continuará sendo queimado no plano simbólico, e essa vez é de maior perversidade desse dispositivo, porque se o seu prédio só queima uma vez, no plano simbólico você pode queimar ele toda semana. Em todos os noticiários da Globo News, em todas as entrevistas do ministro da Cultura, ele pode ser queimado novamente, e isso tem sido feito e continuará sendo feito. É importante, então, e aí assim, eu acho que para a gente ir além, eu acho que a gente vai ter um período logo para isso, logo após essas reflexões a partir do encontro, que a gente se posicione claramente
né, a respeito, né, da proposta que está colocada, uma medida provisória, na verdade, né, que foi colocada como palavras do próprio ministro da Cultura, né, pela oportunidade do momento, né, ele considera um momento oportuno, então, de extinguir o IBRAM, né, através da medida provisória de 150. É preciso deixar claro que extinguir o IBRAM é extinguir a política de museus e é extinguir o futuro de museus. Isso tem que ser uma mensagem clara, objetiva e contundente. Não é possível meias palavras nesse momento. Nesse sentido também, eu acho que urge que a gente emita moções de apoio à FRJ e ao Museu Nacional. O primeiro processo, isso já foi dito na abertura, eu acho que assim, deve ser dito de novo. O primeiro processo que sucedeu ao incêndio do Museu Nacional foi culpabilizar o diretor, culpabilizar o reitor da FRJ. Isso é inaceitável, né? Eu acho que, de novo, são as ocasiões de oportunidade, como disse o nosso ministro da Cultura, que a gente não deve aceitar. Mas também, eu acho que, como o Ildeu trouxe de forma muito apropriada, é importante que a gente localize a necessidade da revogação da Emenda Constitucional 95, porque com ela, independente do que aconteça esse ano, e isso foi bastante, o Ildeu foi bastante explícito na mesa de abertura, não existe futuro para a ciência, não existe futuro para os museus e nem para a educação. Eu acho que esse marco legal, ele determina, né, a continuidade desse incêndio pelos próximos 20 anos. E aí, de novo, eu acho que no plano simbólico, logo após o dia 2, uma das primeiras imagens que me veio da cabeça foi um acontecimento da própria Fiocruz, né, chamado Massacre de Manguinhos, né, aonde, né, durante o período militar, e de novo no plano simbólico, né, a gente começa a operar, diversos pesquisadores foram caçados da instituição, os 10 maiores pesquisadores foram caçados e diversas coleções foram jogadas fora. Foram simplesmente descartadas por serem coisas velhas, nenhum interesse, né, para aquele regime. Coincidentemente ou não, uma das coleções mais preciosas que a Fiocruz tinha na época, que era a coleção de anatomia patológica, só restam hoje em torno de 10% da coleção original. O Museu de Patologia, que era então um dos museus de ciência mais antigos do Brasil, né, que já vinha sendo de alguma maneira bastante sucateado também naquela época, foi completamente extinto naquele momento, e assim, daí volta, não pela ação do fogo, mas pela ação de novo, né, das forças conservadoras da sociedade, né, esse poder simbólico da destruição do patrimônio, né, e da tentativa de extinção de museus. Eu acho que cabe também a Assembleia propor, a BCMC, e aí de novo uma visão pessoal, né, para além de moções, né, que são bastante importantes para nós, mas a gente sabe que às vezes tem pouca ressonância, né, fora das nossas assembleias, né, que a BCMC também procure, né, medidas legais no sentido de evitar a extinção do IBRAM. Existe uma série de questões, né, que estão mal colocadas na medida provisória, que dão margem, né, ações cíveis, que eu acho que a BCMC, como uma associação, pode levar adiante para evitar, eu acho, que essa catástrofe dos museus. Além disso, eu acho que assim, todos acompanharam a primeira mesa. Não obstante, né, esse grande número de más notícias, a gente tem uma enxurrada, né, de novas surpresas desagradáveis, né, como o Ministério Público Federal, que agora, né, ameaça fechar, né, sob poder quase que fascista, né, a partir de decisões, né, monocráticas, 7 museus federais, né, ao mesmo tempo que chega notícias que depois foram confirmadas do fechamento, né, do Museu de Ciências da Terra, o organizador desse evento. E aí eu acho que cabe mais uma vez afirmar, como já foi afirmado na mesa de abertura, e aí eu estou me referindo muito, né, como parte dessa síntese, a questões que foram trazidas na própria mesa de abertura. Né, o fechamento de museus em nada protege as suas coleções, em nada protege esses museus. Né? Então, assim, é muito importante, e isso, né, particularmente lá no Museu da Vida, a gente discute muito com o campo do patrimônio, né, que faz a conservação dos prédios históricos, e é muito claro entre nós, né, não só nós como museus, mas as pessoas que são mais do campo do patrimônio construído, das edificações. Aqueles patrimônios que mais se danificam são aqueles que o público não tem acesso. Né? Então, não dar acesso ao público é aumentar o grau de deteriorização e a situação de risco que o patrimônio se encontra.
E aí, bom, caminhar um pouco para os desafios, então, que eu acho que assim, a gente se encontra e que muitos foram mencionados ao longo das apresentações. Né? E aí, falando de forma genérica, assim, a gente tem um cenário de crises financeiras e políticas, né? O aumento das desigualdades sociais, as transformações, né, constantes da nossa sociedade, passa a exigir novos compromissos das instituições museológicas em todo o mundo e no Brasil, para que elas se repensem a si mesmas e seu papel, principalmente nos aspectos da relação com o público, suas práticas colaborativas de participação social, delas como a consolidação de um espaço de encontro democrático e inclusivo, né, de que suas exposições tenham uma interatividade, um dinamismo, de que as suas coleções, né, continuem a se formar e se mantenham, né, da capacidade de elas serem interdisciplinares, né, que elas tenham a habilidade de gerar conexões afetivas, né, que elas tenham a capacidade de se expandir para além dos muros institucionais, né, que elas tenham a competência para ser uma instituição crítica e engajada politicamente, para que elas sejam inclusivas, né, e não deixem de negar nenhum direito a ninguém, e principalmente para que a sua comunidade, particularmente aquela que ela está fisicamente inserida, seja transformada no seu principal território de ação. Né? Várias dessas questões foram discutidas ao longo do encontro. E cabe discutir também, né, nessa chave, né, dos desafios que a gente encontra, a declaração de Meschlen, que foi assinada em 2014, né, na cúpula, na primeira cúpula de Museu Mundial de Centro de Ciência, que sucedeu, né, ao Congresso Mundial de Centro de Ciências, que aconteceu em 2014 em Meschlen, aonde essa declaração, que foi assinada por todas as redes, né, que a Marta acabou de apresentar, inclusive a rede POP, e que foi agora em 2017, no última cúpula mundial, ratificado na forma do Protocolo de Tóquio. Né? Essa declaração de Meschlen, ela estabelece que os museus devem, e coloca como as grandes metas para os museus, investigar formas mais eficientes de envolver comunidades locais e públicos cada vez mais diversos, mantendo foco nas diferenças de gênero, continuar a tomar medidas com impacto global positivo e que sensibilize as pessoas de todo o mundo para as oportunidades que a ciência e a tecnologia representam para o desenvolvimento sustentável da humanidade, alertar os tomadores de decisão e os meios de comunicação de massa para o papel fundamental do envolvimento do público na ciência e tecnologia, organizando iniciativas globais de relevo, empenhar-se em reforçar a posição dos centros de ciência enquanto espaço de confiança para familiarizar o público com novas soluções tecnológicas e tecnologias sustentáveis e alargar os potenciais usos dessas soluções, liderar o desenvolvimento de melhores métodos para envolver os alunos e otimizar a sua educação formal e informal, recorrendo a tecnologias apropriadas aos mais variados contextos, envolver mais diretamente o público na investigação para ajudar a capacitar as pessoas, alargar as perspectivas e garantir que o trabalho das universidades e instituições de investigação seja relevante para a sociedade e para problemas sociais à escala global. Eu queria juntar, eu acho que esses desafios, algumas questões que foram trazidas pelo próprio Enio na mesa sobre sociedade em redes, aonde ele coloca logo no início da apresentação dele, aonde estão os quilombolas, as populações ribeirinhas e acreditaria, os favelados, né, e os pequenos museus vivos, né, dentro dos nossos museus. Aqui o papel destinado a esses grupos. Né, precisamos de tantos muros em nossos museus? Fica como mais uma questão a se pensar para o futuro dos museus. Bom, um dos temas que me chamou a atenção em relação à aparência dele ao longo desse encontro foi a própria questão do patrimônio de ciência e tecnologia. Digo isso por duas razões. Primeiro, que não é um tema, normalmente, que tem um protagonismo grande dentro da própria ABCMC, já que muitos dos associados têm um formato mais tipo centro de ciência, com poucos objetos de sua coleção, ou nenhum. E também porque não tem sido esse hábito, né, que eles apareçam dentro dos encontros, e mais ainda, isso não estava previsto de alguma forma, de forma mais explícita dentro da própria programação. Quer dizer, isso aparece, talvez motivado até pela própria questão do Museu Nacional, mas aparece com muita força, e principalmente aparece aonde? Exatamente nessas contribuições espontâneas, né, nas perguntas, né, nas apresentações orais. Então isso marca talvez um ponto, né, de uma reconciliação definitiva, né, entre essas ideias que já foram antagônicas entre, né, Centro de Ciências e Museu de Ciências. Eu espero, obviamente, esse não foi um assunto que foi discutido nesse encontro, porque eu entendo que não é mais um assunto de discussão, possivelmente, a partir desse ponto. Posso estar sendo otimista, talvez, né, mas, assim, eu acho que me pareceu que a mescla desse assunto
foi muito orgânico e natural, né, aos outros conceitos, né, de origem ao Centro de Ciência. Então, queria chamar a atenção desse ponto. Né? Agora, é importante que assim, os objetos eles não aparecem aqui como fetichizados ou sacralizados, mas, na verdade, na sua complexidade, na sua relação complexa com o público. Né? O próprio Paulo Knaus, na primeira mesa, trouxe muito sobre a experiência das novas coleções que o Museu Histórico Nacional tem formado, né, em diálogo com grupos não tradicionais, colecionistas, feministas, né, o próprio Museu das Remoções, né, que tem apoiado ele na formação de novas coleções. Já o Enio atacou as listas e declarou toda a classificação é coercitiva e tira a vida. Né? E, além disso, trouxe a problemática da realidade das nossas coleções, né, nos lembrando que talvez uma das essências dos museus é a sua artificialidade, né? Ou, como Baudelaire falava, dos simulacros. Trouxe também, né, em paralelo à tragédia do Museu Nacional, a tragédia que as nossas florestas têm sofrido como um patrimônio de 5, 6 milhões de anos que tem queimado diariamente. Mas também conhecemos outro museu vivo, foi o Museu do Homem Americano e o Parque Nacional da Serra da Capivara, né, onde a Márcia Chame, né, nos chamou a atenção de que o patrimônio pertence ao povo do lugar, segundo palavras da própria. Né. Por outro lado, vimos nas várias apresentações, né, reservas técnicas aparecendo como objetos educativos, no Memorial Carlos Chagas Filhos, no Museu da Farmácia de Ouro Preto e no próprio Museu da Vida. Outro tema, né, com a presença, esse mais esperado, porque tem tomado conta, eu acho, que das discussões do campo, foi a acessibilidade. Sendo que a acessibilidade como chave para o direito, ou seja, a acessibilidade como direito. Eu acho que, como quem bem colocou, né, a Laura Taves, né, o direito à cidade, né, o museu é um direito, ou algo que eu chamei, tomei a liberdade de chamar, a poesia da oclusão que ela trouxe, entre museus há uma cidade. Eu acho que a Viviane Sarraf trouxe algo também importante, né, no momento em que a gente vive 60 anos da Declaração do Rio de Janeiro sobre Educação Museal, né, que trouxe a referência a Valdícia Rússio, né, como chave também para atender a acessibilidade, talvez uma referência que precisamos resgatar mais nos nossos museus de ciência, né, em que, sabendo que ela está pouco presente e que, né, tem contribuições, assim, leituras de 30, 40 anos atrás, 40 na verdade, que são fundamentais para a chave da acessibilidade de hoje. Mas eu não tenho dúvida, né, de que a contribuição mais importante, né, para esse tema foi trazida pelo próprio Bruno, né, mediador aqui do Museu da Manhã, né, que em sua intervenção na mesa sobre acessibilidade, ele colocou as questões. Vocês já se perguntaram sobre o conteúdo de vocês? Ele é apropriado? Ele interessa à população surda? Vocês já perguntaram para pessoas com deficiência sobre isso? Eu acho que ficam como reflexões que devem ser incorporadas, e agradecer muito a participação dele ao longo de todos os dias, com todas as dificuldades que eu acho que essa tradução deve gerar, né, para que esse diálogo se estabeleça. Lembrou também, né, que a inclusão é um processo, mas é um processo distante ainda. Temos pouquíssimos trabalhadores com deficiência nos museus. Não temos praticamente pesquisadores com deficiências que pesquisam o campo. Então, não é possível, eu acho, que, assim, manter os avanços nesse campo sem que essas pessoas, né, estejam incluídas, porque elas devem, têm o direito e têm que falar por si próprias, se colocar por si próprias. E, por fim, o que eu talvez achei que fosse uma coisa poética para terminar essa reflexão, eu acho que a Tânia Wilson, na manhã de hoje, nos lembrou que até os céus podem ser acessíveis, né, e isso me deu uma esperança. No entanto, eu acho que, assim, possivelmente questões mais centrais que eu notei ao longo desses dias, né, como, né, balizadores das discussões, eu acho que elas podem ser sintetizadas em dois grandes conceitos que são complementares. O público como foco central do museu, né, e o museu como local da ação política. Eu acho que ambas ideias, de alguma forma, permearam todas as mesas do evento. Eu acho que logo na mesa sobre sociedade e rede, né, o Luiz Marcelo nos trouxe lembrança que a comunidade deve estar no centro das ações do museu, e trouxe o exemplo do Museu del Puerto, né, onde as ações museológicas se dão ao redor de uma cozinha em que a comunidade convive ali. Né. O próprio Sérgio Bessa, na mesa sobre a Agenda 2030, né, instigou os museus a terem coragem,
né, esticar a coragem dos seus visitantes, lembrando que a dúvida vale mais do que a resposta. Na mesma mesa, né, o Paulo Gadelha, né, incitou os museus ao ativismo social, né, estabelecerem uma relação simbólica e catalisadora com a sua comunidade, visando a construção de uma ciência cidadã, a ter coragem de repensar os referenciais que dão sentido ao trabalho de cada um. Né? E por fim, eu acho que a Ana Nava, né, na mesa sobre controvérsia, ele trouxe exemplos, né, que lembrou, né, de que temos que repensar o papel dos visitantes. Né? Os museus podem ser espaços de mobilização social. Na mesma mesa, inclusive, o Luiz Alberto terminou ponderando que a comunicação sobre ciência sempre será uma ação política. Né? Queria também trazer mais alguns comentários. Eu acho que na mesa da manhã, né, o Pavão, né, trouxe a perspectiva, né, de que no espaço ciência o visitante é o pesquisador, né, além do conceito de coprodução, né, e co-curadoria, que eu acho que permeou várias falas, cito, por exemplo, do próprio Paulo da Sarita hoje de manhã. Né? E falando, eu acho que um pouco sobre essa mesa da Agenda 2030, eu acho que, assim, resgatar, né, uma oportunidade que se coloca, eu acho que, assim, a fala do Paulo Gadelha foi, né, bastante didática sobre o assunto, né, com um roteiro, inclusive, de possibilidades de ação. Ele trouxe claramente uma defesa da Agenda 2030, né, como uma plataforma de ação para centros e museus de ciência se engajarem, né, de forma crítica, né, em conjunto, né, com uma agenda progressista hoje no mundo, porque, afinal de contas, esses museus, eu acho que eles são hoje claramente locais de confiança e segurança para que a população possa se engajar e conseguir trabalhar, né, esses temas dentro de uma perspectiva territorializada. A pergunta que você coloca é: terão os museus e centros de ciências pernas para isso? Talvez não. Muitos estão, basicamente, hoje envoltos, né, na missão de se manter e se sustentar. No entanto, exatamente, né, por conta dessa sobrevivência que é cada vez mais necessária, né, que a gente precisa dialogar com públicos cada vez maiores. E quando eu falo aqui de dialogar com públicos maiores, não se trata apenas de ter mais público. Ter mais público é importante, porque é difícil dialogar sem ter o público, mas principalmente, né, de que eu acho que a gente consegue estourar essa bolha e começar a deixar de pregar para convertidos, né, que essas narrativas se desloquem no campo simbólico e possam alcançar, né, uma parcela maior da sociedade, no sentido de pautas que são progressistas e que devem ajudar a gente a construir, no final das contas, um mundo mais justo. Bom, tentando concluir, então, eu acho que ficou claro. Eu acho que dentro dessa própria questão da sobrevivência ao longo do evento, né, questões como sustentabilidade financeira, né, estudos de impacto das ações, estudos de políticas públicas, são ainda algo relevante para que esses museus e centros de ciências continuem, né, a sua luta política de sobrevivência. Nesse sentido, né, eu trago aqui uma sugestão, talvez a BCMC, talvez alguma questão, talvez um ponto de vista de rede, mas que a gente seja capaz de pensar algum tipo de observatório de impacto, né, que a gente consiga ter esse conjunto de pesquisas que têm sido produzidas, né, consolidadas, para que elas possam ser utilizadas, principalmente, né, como, né, politicamente, né, para a construção de políticas públicas, para a defesa de bandeiras importantes para o campo da popularização da ciência, né, para que a gente possa, né, ser capaz de congregar essas várias pesquisas, né, que dizem respeito especificamente, né, a esse campo que mostra a relevância dos museus e centros de ciências para a sociedade, para que possa também isso ser apropriado de uma forma mais ágil como uma ferramenta de luta. Agora, e aí um relato pessoal, eu não tenho dúvida que o que mais me impressionou ao longo desses 3 dias foi de que possivelmente as contribuições mais interessantes que eu pude assistir vieram exatamente dos jovens, das pessoas mais jovens que estão participando desse encontro. Né? Cito aqui, por exemplo, né, participações, né, encantadoras, como do Vinícius e da Laís hoje de manhã, na mesa sobre itinerância, falando sobre sua paixão. Eu anotei aqui quando a Laís falou que pegou amor pela itinerância. Pegou amor.
O Vitor, sua defesa, eu acho que assim, bastante contundente dos seus ideais, né? Um garoto de ensino médio que defendeu de forma absolutamente apropriada e impressionante, né? As questões em que ele acredita e vem pesquisando. E um trabalho sensacional, acho que assim, de 3 jovens da UFMG, do Espaço Conhecimento, que vieram aqui apresentar uma exposição sobre o Rio da Velha, né, o Jonathan, Luiz e o Wellington, não sei se já foi embora, se continuam por aí, né, que trazem em si, né, todos esses referenciais mais avançados do campo foram colocados de uma forma absolutamente apropriada naquela mesa e de forma encantadora, né, o que nos faz sempre renovar essa esperança. E aí eu lembro, há pouco tempo, fui assistir uma fala do Boaventura, lá na Fiocruz, né, no auditório do Museu da Vida, e obviamente, os tempos que a gente vive, nenhuma fala é muito otimista, né, mas em um determinado momento ali, né, tinha sido logo após, né, aquela segunda-feira em que houve, né, a manifestação na Cinelândia à noite, que ele comentou, né, que ele foi lá e ele viu muitos jovens. E o que mais impressionou ele, que ele viu muitos jovens que nunca tinham ido no Museu Nacional, mas tinham certeza que era o museu deles. E aí ele comentou, jovens que choram pelo seu museu, dão sinal de que é um país que tem esperança. Como começamos com Paulo Freire, eu trouxe então uma fala do Paulo Freire para finalizar. Pensar que a esperança sozinha transforma o mundo e atuar movido por tal ingenuidade é um modo excelente de tombar na desesperança, no pessimismo e no fanatismo. Mas prescindir da esperança na luta para melhorar o mundo, como se a luta pudesse se reduzir a atos calculados apenas à pura cientificidade, é frívola ilusão. Sem mínimo de esperança, não podemos sequer começar o embate. Mas sem embate, a esperança como necessidade ontológica se desendereça e se torna desesperança. E às vezes se alonga no trágico desespero. Daí a precisão de uma certa educação da esperança. Espero que vocês tenham gostado da síntese que eu tentei trazer.